Olá pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo do nosso canal. 10 horas 13 minutos em São Paulo da noite do dia 27 de agosto de 2017. Vamos estudar. Falei, vamos terminar o nosso estudo de processo penal para o Tribunal de Justiça do Paraná. A prova vai acontecer, relaxa que tudo acontece. Se você estiver no ao vivo, a aula não acaba quando termina. Se você estiver no gravado, este vídeo do Só a Aula vai terminar. Você assiste o outro vídeo que tem tudo, que eu vou continuar falando depois. Vamos começar, vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. Artigo 265, deixa eu colocar bem grandão na tela aí para você. Nós vamos agora para o artigo 265. Terminamos na aula anterior, o 264, e agora vamos lá. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Veja só, grifa aí, para você que me acompanha por áudio apenas, grife. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso. Ótimo, isso é principal. E por quê? Porque dentro da temática, aí deixa eu voltar para mim, aqui a tela, dentro da temática do tribunal, eles vão te perguntar, isto é fato, eles vão te perguntar com base na ética do advogado. Professor, como assim com base na ética do advogado? Pela ética da OAB, eu, como advogado, eu posso chegar e falar para o meu cliente, eu não vou mais patrocinar a sua causa, ainda que o meu cliente tenha me dado procuração, eu posso dizer, não quero mais, por motivos de foro íntimo. E o que eu faço? Eu, Fábio, advogado, mando uma carta, ou melhor, mando uma petição com a carta, com a cópia da carta que eu mandei para o meu cliente, avisando que eu não vou mais advogar para ele. Resultado, eu tenho que juntar isto. O juiz vai olhar e vai falar, puxa, ele não vai mais advogar, mas ele comunicou o cliente. Por que eu estou dando esta ênfase? Porque eu olhei hoje à tarde, nesse detalhe, e as bancas todas elas, de um modo geral, o que elas te perguntam? Elas vão perguntar o seguinte, elas vão dizer que o defensor só pode abandonar o processo se ele comunicar o cliente antes. É verdade, mas cuidado, na prova é mentira. Professor, então peraí, é verdade ou é mentira? Para a prova, para a sua prova de concurso público, vale a lei processual penal. Isto quer dizer, para a sua prova, o defensor não pode abandonar o processo se não for por motivo imperioso. Professor, o que é um motivo imperioso? Motivo imperioso é aquele que não depende só do advogado. Por exemplo, o advogado quer trabalhar, o advogado quer ser um funcionário, quer fazer, quer agir, quer acontecer. Tá bom. Só que ele adoece, cai de cama, vai para o hospital, precisa ficar internado. Ah, puxa, o advogado está internado. Tá. Aí agora ele está lá assim, o advogado está lá no quarto do hospital. Nossa, eu tenho que fazer a petição para esse caso do meu cliente. Tenho que ajudar o meu cliente. É um motivo imperioso? É. Então, hospital. O advogado que está hospitalizado, o que acontece com ele? O advogado que está hospitalizado, ele tem total direito de não defender. Ele pode abandonar o processo por motivo imperioso. Qual é o motivo imperioso? Ele está no hospital. Mas, professor, hospital se for um dia só? Se for um dia só, é claro que não. Mas na prova, eles vão falar do hospital, por exemplo. E aí você vai dizer, no hospital pode, porque o cara está internado. O cara está internado, não tem como ele fazer, senão abandonar o caso, passar para alguém, para que alguém siga neste processo. Tá, e daí? Eu tenho que comunicar o juiz. Vamos voltar lá na tela? Deixa eu voltar para você verificar o que manda a lei. Pegue o material de apoio que está à sua disposição no meu site, hein? Não esquece. Olha lá,
o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso comunicado previamente o juiz. Por que eu falei lá o caso antes da OAB? Porque, pela ética do advogado, eu posso abandonar o processo se eu avisar primeiro o meu cliente. É verdade. Mas pelo Código de Processo Penal, que é o que nós estamos estudando, que é o que cai na sua prova, eu, advogado, tenho que comunicar primeiramente ao juiz, antes de comunicar ao cliente. Por quê? Porque, olha lá, sob pena de multa, e agora eu vou pedir para você grifar um detalhe. Veja só, deixa eu pegar aqui o marca-texto, acho que é aqui, ainda não acostumei com isso aqui, fazer o quê? Vamos lá, marca-texto, aqui. Ó, sob pena de multa, grifa isso aqui, faz favor. Por que eu quero que você grife isso aqui? Porque a multa é de 10 a 100 salários mínimos. Quando o examinador quer foder a sua vida na prova, o que é que ele faz? Ele vai brincar aqui. Ele vai brincar aqui, no valor dos salários. Ele vai colocar algum outro salário. Aí vem um detalhe. Qual é o detalhe? Deixa eu trazer a tela para mim. Vou tranquilo, o canal é meu. Às vezes eu esqueço que o canal é meu. Então, enfim, olha eu aqui. Ó, então você viu. Eu, advogado, tenho que comunicar ao juiz primeiro, no Código de Processo Penal. Por quê? Se eu não fizer e abandonar o processo, eu pago uma multa de 10 a 100 salários mínimos. O examinador, às vezes, ele é filho da puta, isso a gente sabe, não tem como fugir. Isso é fato, isso acontece, isso é vida real. Ele precisa ferrar alguém. O examinador precisa ferrar a vida de alguém. Óbvio, para pegar alguém ali para ver quem é o melhor na hora da prova. Então você presta atenção num detalhe. O advogado pode abandonar o caso? Pode. Ele tem que avisar primeiro o juiz, porque senão ele sofre uma multa. Ele pode sofrer uma multa que varia de 10 a 100 salários mínimos. Soma tudo? Sim, soma tudo. Vale tudo? Sim, vale tudo. O juiz pode falar... Perdão. O juiz pode falar, multa o advogado no valor de 100 salários mínimos por ter abandonado a causa sem dado qualquer motivo. Na prova, em processo penal, pode. E por que eu estou falando isso? Porque você sabe que na ética, eu enquanto advogado, eu posso simplesmente largar mão da história e falar e mandar uma carta para o meu cliente e dizer, cliente, eu não quero mais advogar para você. Por que não? Porque eu não quero. Acabou. Por razões de foro íntimo, né? Chique isso. Mas é verdade, isso acontece. Na sua prova só vale por motivo imperioso. E tem que avisar primeiro o juiz. E aqui o examinador te pega. Por quê? Porque quando ele quer foder a vida do povo, ele vai pegar os 10 e os 100 e vai mexer nesses valores. Preciso saber isso. Fui olhar esta tarde. Essa tarde dei uma olhada em algumas provas, em algumas coisas de processo penal e vi. Eles mexem nesses 10, já colocaram 8 salários mínimos, 5 salários mínimos, 3 salários mínimos, 20 salários mínimos. Atente-se a uma coisa. A multa pode ser de 20 salários mínimos? Sim, pode. Por que pode? Porque a lei diz a pena de multa, a pena da multa, ela pode ser de 10 a 100 salários mínimos. Cuidado com esse detalhe na hora da sua prova. O juiz pode dar a multa de 20 salários mínimos, está correto. Outro detalhe. O juiz pode dar uma multa de 8 salários mínimos? Não, não pode. Por que não pode? Porque a multa tem que estar entre 10 e 100 salários mínimos. Então, cuidado com isso na prova. Ou o examinador diz, o juiz vai aplicar uma multa de 12 salários mínimos? Pode, sem problema. Ou ele pode dizer, o juiz vai aplicar uma multa entre 12 e 200 salários mínimos, ou entre 13, 14, 15, 20 e 100 salários mínimos. Está errado. O mínimo é 10, o máximo é 100.
Mas se eu justificar, vamos dizer assim, juiz, ou vamos dizer assim, vou ao juiz e digo, juiz, eu advogado, não pude estar presente porque eu estava hospitalizado. Eu não abandonei o processo. Por que eu estou falando isso? Porque a audiência, ela pode ser adiada. Você vê aí no seu material de apoio, não vou pôr na tela, porque você tem aí o material de apoio na sua mão. Parágrafo 1º é o mais importante para eu pegar primeiro com você, que olha lá. A audiência pode ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. E o que eles vão dizer para você que é um motivo justificado? O trânsito, professor, trânsito está muito grande. Olha só, eu estou no trânsito, é válido? Não, não é válido. O trânsito não conta como motivo justificado. Por que não? Porque se você tem horário, besta, sai antes. Sai antes, óbvio. Dou um exemplo. Quando eu dava aula lá em Santo André, eu estou na zona norte de São Paulo, para você que não conhece aqui São Paulo, estou na zona norte de São Paulo. Santo André é para lá, é uma outra cidade, uma cidade vizinha de São Paulo. Leva um tempo. E leva um bom tempo para chegar, mas tudo bem. Eu dava aula lá, às vezes 7 horas da manhã, começava 7, 7h30, às vezes dependendo da turma. Eu tinha que chegar no mínimo 6 horas lá. Que horas eu saía de casa? 4h45, quase 5 da manhã. Pode? Pode. Quando eu dava aula lá à noite, que era 7 horas da noite, o que acontecia? Eu tinha que sair daqui da minha casa, eu tinha que sair 2h30, 3 horas para chegar lá 6h40, para chegar perto das 7 horas. Dá certo? Dá. Por quê? Porque eu assumi um compromisso. Não é da justiça, é fato, mas eu assumi esse compromisso. Que compromisso? De dar aula. Se eu tenho a aula para ministrar, eu tenho que cumprir o compromisso. Professor, mas você não pode ir. Eu não falto em aula. Se você já foi meu aluno, você sabe disso. Eu não falto em aula. Se eu tenho uma aula para ser ministrada, esta aula será ministrada. Não importa. Eu já fui gripado, doente, com febre e tal. Não tem... Só faltei no dia seguinte da morte do meu pai. Meu pai morreu num sábado para domingo, não dei aula domingo e segunda. Na terça eu já estava ministrando aula. Por quê? Porque eu tenho compromisso. Não é querendo também me gabar, pelo amor de Deus. Aí assim, é só para te dizer que o advogado que tem compromisso com a audiência, o que ele faz? Ele tem que estar na audiência. E como é que ele faz para estar na audiência? Sai cedo. Sai cedo. Claro, você não pode sair em cima da hora. Audiência às 10, que horas são? 10h26. Putz, demorou. Demorou. Isso não é motivo justificado e na prova cai. Na prova cai, portanto, trânsito não. Deixa eu pôr mais eco ainda para você lembrar. Se você que está no YouTube, claro, ou vendo o vídeo. Trânsito. Não é motivo justificado. Outro motivo justificado que pode cair na sua prova, qual é? O advogado passou um mal súbito. Isto é justificado? Sim, é justificado, se for um mal súbito. Por quê? Porque agora eu vou te dar a dica master que cai na sua prova. Qual é a dica master? Eles não vão falar nestes termos, mas você não vai esquecer nunca mais. O advogado teve diarreia. Ele está no banheiro cagando água a vida inteira, não adianta, ele não consegue sair, está com diarreia. O que acontece? Isso não é motivo justificado. Por que não, professor? Porque a lei diz que a audiência será adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Mas isso é justificado, professor. Vai cagar lá para você ver. É verdade, concordo com você. Se eu for cagar e tiver com diarreia, lógico, eu não vou poder fazer nada. Mas eu tenho que providenciar isto antes. Tenho que providenciar, eu, advogado, tenho que providenciar o que nós chamamos no meio jurídico de subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? Eu vou subestabelecer, eu vou dar os meus poderes para outro advogado, para ele fazer aquele ato. Mas, professor, você acordou com diarreia hoje.
E a audiência é 10 horas da manhã, você acordou 7h30 da manhã com as calças todas cheias de bosta. E aí? E aí você tenta, mas para prova não é. Para prova não vale. Na vida real você pode tentar e o juiz vai ver o caso concreto. Na prova não. Na prova cagou, se ferrou. Sinto muito. Aí você vê no parágrafo 2º, vou aproveitar que eu já estou na tela aqui para o YouTube, para a galera dos vídeos. Olha só, no parágrafo 2º você vê: incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Eu tenho que provar que eu não posso ir à audiência até a hora da audiência. A audiência vai ser aberta. Que horas? Está marcada às 10. Ai, tô aqui pensando, tal, tá todo mundo no fórum. Eu tô aqui no fórum, agora não sou advogado. Agora tô aqui do lado, esperando o advogado. Putz, o advogado não veio. Que horas são? A audiência é 10h30. Que horas são? 10h28. Putz. Se a audiência estava marcada às 10, vai começar 10h30. São 10h28. E o advogado não chegar, o que acontece? A audiência pode ser adiada, sim, se for um motivo justificado, mas eu, advogado, tenho que dar um motivo, tenho que dar a razão pelo qual eu estou impedido de chegar lá na audiência, que eu não posso chegar na audiência. Professor, vamos imaginar que o advogado estivesse ou esteja doente no hospital. Aí vem a segunda parte do artigo 265, parágrafo 2º. Qual é? No seu material de apoio está em rosa. Olha lá, não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito daquele ato. Isto significa, olha lá, eu estou no hospital, eu não cheguei em tempo para falar: juiz, a audiência vai começar, eu não estou aqui, eu não posso, ou eu não mandei ninguém para avisar o porquê eu não posso. Resultado: a audiência vai acontecer. E vai acontecer independentemente de ser com o advogado do cara ou não. E dou um exemplo que aconteceu comigo lá no fórum aqui de Santana, na zona norte aqui de São Paulo, fórum regional. Uma determinada vez, eu não uso terno, nunca usei terno para ir no fórum, só para falar com o juiz, se eu vou falar com o juiz. E ainda assim, se eu não estiver em audiência, eu não vou no fórum com terno. E sou atendido pelo juiz, porque às vezes o juiz vê todo esse tamanhão, tem 1,98 m de altura, aí ele deve falar: se eu não atender ele vai me bater. Não vou bater, mas enfim, intimida. Tá bom, e daí? Eu estava sem roupa, vamos dizer assim, sem roupa formal. Eu estava, como eu costumo dizer, a paisana, não uso terno. E aí eu estava vendo uns processos, tal, assim, no balcão, os meus processos, quando de repente chega uma escrevente lá na porta da sala e diz assim: olha, por favor, algum advogado pode atuar nesta audiência? Atuar nesta audiência. Aí você olha para os lados, você vê que tem 2 advogados, velhos toda a vida, velho é louco, fazer o quê? Falo isso porque eu vi isso e eu sei disso, eu estou chegando à velhice, titio já tem 40, mas enfim. O que aconteceu? O velho louco olhou pra mulher assim com uma cara de: você precisa de advogado? Preciso. Azar o seu. Tá. O outro advogado, tinham 2. O outro advogado já era um senhor, não era tão velho, mas era um senhor. Nem se prestou a virar a cara assim. Aí eu virei, olhei assim, né? Ainda olhei pra moça e falei: pois não, olha, eu tô aqui, se eu puder fazer, eu estava com uma camiseta de manga curta, uma calça jeans, um tênis. Aí, enfim, e o que aconteceu? Eu falei: olha, se puder fazer, eu faço. Ela falou: olha, vem, pelo menos vem, vamos lá falar com o juiz para ver se ele aceita. Não era da esfera criminal, porque eu não atendo nada na esfera criminal. Mas era uma audiência que segue o mesmo rito que nós estamos estudando do 265. Resultado: nesta hora, eu entrei na audiência, o juiz olhou para mim e disse: boa tarde, doutor. Eu disse: boa tarde, excelência, eu não estou com a roupa formal, se o senhor autorizar eu faço audiência. Tá, senta aí, pode sentar aí. Sentei, nunca vi os 2 clientes na minha vida, o casal. Sentei, apenas sentei, era só para dizer que eles estavam representados por advogado, porque precisa.
E o que aconteceu? A audiência aconteceu. O advogado original ou oficial do caso não estava, não foi. E aí? O advogado pode sofrer as sanções cabíveis se ele não explicar qual era o motivo. Claro. E o que aconteceu comigo? Eu fiz a audiência, eu sou um advogado ad hoc. O que é ad hoc? Anote, por favor, no seu material, ad hoc. AD, espaço, HOC, ad hoc. O que é o advogado ad hoc? Advogado ad hoc é advogado dado para aquela ocasião. Eu fiz a audiência, fui nomeado como advogado substituto, provisoriamente apenas para aquele ato. Resultado, fiz a audiência, acabou, eu disse até logo para o casal lá, 2 senhores, uma senhora e um senhor. Falei obrigado, até logo, tchau, tudo de bom. Não sei o que deu na depois da audiência, não sei nada mesmo. E fui embora. Para sua prova, se o advogado não comunicar, se o advogado não falar ao juiz, se o advogado não disser, juiz, eu estou aqui, estou ali, antes ou até o momento da abertura da audiência, desculpe, a audiência vai acontecer. Professor, a audiência começou 10h31. São 10h34 agora no ao vivo para você que me acompanha. E aí? O que aconteceu? Aconteceu que 10h34 agora, estamos em audiência, chega uma carta, chega o office boy lá do escritório do advogado, mandando uma carta dizendo, olha, o advogado não pôde estar por causa disso, porque está hospitalizado, enfim. E aí? Aí não adianta, a audiência vai acontecer. Por quê? Porque até, leia, artigo 265, parágrafo 2º, incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. A audiência já aconteceu, ok, não há como fazer. E um outro caso que cai na sua prova. Cai na sua prova a questão da morte de familiar. Morte de familiar é óbvio que você não vai ter cabeça. Puxa, morreu meu pai. Puxa, morreu minha mãe. Puxa, morreu meu irmão. Puxa, morreu minha mulher. Puxa, morreu meu marido. O que você vai fazer? Ah, puxa, eu tenho uma audiência agora 10h40. Que puxa, eu vou... Dane-se a audiência, dane-se tudo. A audiência será adiada, poderá ser adiada, sim. Quando? Quando houver a morte de um familiar. Mas aí está um detalhe. Aí vem um detalhe de prova importante. Qual é o detalhe da prova que é importante para você? O detalhe da prova que é importante é o seguinte. Questão de morte de familiar. A audiência, se você não comunica, o juiz vai chamar um advogado naquele dado momento. A audiência vai acontecer do mesmo jeito. Mas na sua prova, se a questão estiver versando sobre morte de familiar, o que é que você faz? Você não vai dizer que a audiência vai ser realizada. Não, a audiência será cancelada, será adiada, porque é um motivo imperioso. Aí vale. Na vida real morreu alguém, o juiz não sabe. Você vai deixar a audiência correr, depois você explica, você manda uma petição dizendo, juiz, ó, tá aqui a petição. Na petição eu explico, morreu fulano, morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu meu tio, minha tia, morreu alguém da família com quem eu sou muito ligado, e aí eu anexo a certidão de óbito e pronto, legal, tá tranquilo. Beleza? Agora eu vou para a tela para você que está no vídeo, para você que está no áudio, seguimos, agora vamos lá. Vamos prosseguir. O artigo agora é o 266. Vamos lá, 266. Não, Shift F5. Ué, não vai? Vamos, tio. Pra cima, pra frente é que se anda. Ok. Artigo 266. Vamos lá. A Constituição de Defensor independerá de instrumento de mandato. Mandato com T de tonto, não é mandado com D de doido. Por quê? Porque olha só, anota aí no seu material. Mandado. Embaixo aqui, ó, na tela, o D de dado. Não é mandato.
é mandado, com D de doido. Mandado com D de doido é a ordem judicial. O juiz dá uma ordem, é o mandado. Mandato, com T de tonto, é a procuração. É o que o meu cliente assina para que eu trabalhe para ele. Aí vem o detalhe. Se eu sou o réu, eu vou ser interrogado. Por razão do interrogatório, eu não preciso de mandato. E aí vou trazer de novo para minha tela para te explicar um detalhe da sua prova. Qual é o detalhe? Vamos lá. O detalhe é o seguinte: na hora da sua prova, lembre-se de uma coisa. Constituir defensor significa contratar um advogado. Você vai contratar um advogado para te ajudar, enfim, para trabalhar para você dentro de um processo crime. Fato. Tem aí um exemplo. Qual? Molusco. Molusco tá aí com os advogados dele na esfera criminal, estão falando umas abobrinhas gigantes. Vamos falar com o Tribunal Internacional. Você estudou constitucional comigo, você sabe que Tribunal Internacional julga só alguns crimes. Qual? Genocídio, guerra, crimes contra a humanidade, enfim, essas coisas. Ah, mexeram com um molusco, é crime contra a humanidade. Uma ova, mas tudo bem. O molusco. Opa. Olha isso, que coisa. Olha só. O acusado, o molusco, vai indicar o advogado por ocasião do interrogatório, se ele quiser. O molusco foi interrogado. Quando ele foi interrogado, ele não precisa. Por que ele não precisa de advogado? Porque o interrogatório está aí na lei, no artigo 266, que para o interrogatório não preciso do advogado, porque não tem contraditório, não tem ampla defesa. É só responder questões. A autoridade policial, a autoridade judiciária, vai fazer perguntas. Eu posso então entrar no interrogatório sem advogado? Sim, se eu quiser, em tese eu posso, sim. Eita. Eu ia espirrar, não espirrei. Enfim. E aí qual é o problema? Na sua prova, cuidado que eles vão dizer que o advogado é indispensável para atribuir a correta aplicação da justiça em todos os graus de jurisdição. Está correto, o advogado é imprescindível, mas se cair em processo penal está errado, porque o advogado no interrogatório ele não é imprescindível. No interrogatório o advogado não precisa estar. Professor, mas se ele não estiver, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque depois, na fase seguinte, após o interrogatório, lógico, aí tem que ter o advogado para ele continuar o processo, ok? Lembre-se disso, por favor, porque isso cai na prova. Na sua prova, se disserem o advogado é indispensável para a correta aplicação da justiça em todas as esferas da jurisdição, coisa assim, mais ou menos assim, tá errado se cair em processo penal. Por quê? Porque em processo penal, em todas as esferas não há necessidade de advogado no interrogatório. E aí, interrogatório é a fase pré-processual. Então, se é uma fase pré-processual, eu não preciso de um advogado, ok? Só lembra disso, não precisa de advogado, mais fácil. Bom, e aí? Aí no artigo 267, você vai ver que nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Basta você saber que defensor não pode ser advogado. Quem? Parente do juiz. Se eu sou o juiz, meu primo, pode? Não pode. Professor, mas nos termos do artigo 252. Qual é o artigo 252? Deixa eu voltar aqui para eu ler para você, para eu te mostrar o detalhe. Porque aí você vai falar, primo pode. Você falou que primo pode. Vamos lá, 252. Cônjuge, parente, consanguíneo. Cônjuge, parente, consanguíneo. Ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. E você está certo. Nesse ponto você está certo quando diz que professor, o primo pode. Você falou que não pode. Por que eu falei que não pode? Porque na sua prova, eles
podem te perguntar, e, por exemplo, a FCC tem esse vício. A FCC já disse que primo não pode, primo não funciona como defensor, quando o juiz é parente dele, enfim, quando o juiz é o primo dele. A FCC disse isso. Professor, mas tem que recorrer. Foi recorrido. Não deu nada. Pelo menos nos livros que eu tenho, onde eu olhei e isto estão atualizados até março deste ano, março de 2017, está dizendo que não pode. O primo não pode. Na FCC. Cuidado com isso. Na CESP pode? Na CESP não pode. Na CESP pode. Na CESP pode por quê? Porque o primo já é quarto grau. Quarto grau pode. Até o terceiro grau não pode. Toda aquela galera. Beleza? Só preste atenção nesse detalhe. Que na gravação anterior que deu pau, se você acompanhou comigo no ao vivo anterior da parte 16, você viu que eu não falei esse detalhe. Porque eu não tinha visto esse detalhe. Fui estudar para fazer esta aula agora à noite e vi que, de fato, o primo, para a FCC, tem uma questão ipsis literis ali, dizendo que o primo é o defensor e, neste caso, sendo defensor, ele não pode, ou melhor, ele pode trabalhar no processo. E aí tá dizendo que está errado, ele não pode. Para a FCC não pode, resumindo. Professor, não entendi nada. Para a FCC, primo não pode advogar onde o juiz é o primo, onde o juiz é o parente dele. Enfim, o advogado é primo do juiz, não pode advogar. Por que não? Porque a FCC disse que não. Mudou o conceito? Pode até ter mudado. Vou olhar, se mudou o conceito, vou olhar em outras provas, vou olhar em mais coisas e vou trazer a você o melhor conceito possível para sua prova. Mas, pela lei, primo pode. Até o terceiro grau não pode ser advogado. Primo, quarto grau, pode. Ok? E vamos lá. Artigo 268, veja só. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou o seu representante legal, ou na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. O artigo 31 diz assim: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, quem oferece a queixa ou prossegue na ação é o CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O que você precisa saber? Você precisa saber disso aqui tudo. Você precisa saber que assim, ação pública, quem é o titular da ação pública? É o Ministério Público. O Ministério Público é quem manda, é quem faz a ação penal pública. E aí? Quem pode ajudar? Quem pode ser assistente? Quem pode ajudar? O Ministério Público está aqui. Quem ajuda o Ministério Público? Quem ajuda o Ministério Público é o representante legal? Não. Primeiro ofendido. Aquele que foi ofendido, a vítima, é o ajudante, é o assistente do Ministério Público. É quem vai ajudar o Ministério Público. Mas vamos imaginar que a vítima morreu. Quem vai ajudar o Ministério Público? O CAD. Quem é CAD? C-A-D-I. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nesta ordem. Nesta ordem. Repito, nesta ordem. Se a vítima morreu, tem que ser nesta ordem. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cai na sua maldita prova. Lembra disso. No artigo 269, você vê que o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que ela se achar. Isto significa o assistente, o CAD, a vítima ou o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, podem ajudar o Ministério Público em qualquer momento do processo. Pode ser desde o começo? Pode. Pode ser nas alegações finais do processo? Pode, claro que pode. E aí? Pode ser depois que o juiz deu a sentença? Cuidado. Pode ser depois que o juiz deu a sentença? Pode. Por que pode? Porque eu não disse que transitou em julgado. Aí está o segredo da prova. O defensor, ou melhor, o defensor não, o assistente do Ministério Público, aquele que vai ajudar o Ministério Público, leia-se a vítima, o ofendido ou o CAD.
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o CAD, eles podem entrar a qualquer tempo. Aí vem o detalhe. Qual é o detalhe? O CAD, aliás, não é o CAD nessa história. A vítima entrou no processo e foi dada a sentença. Putz, foi dada a sentença, não foi? Foi. Se foi dada a sentença, não transitou em julgado? Pode. Transitar em julgado, se você já acompanhou alguma aula aqui do canal, você sabe que o trânsito em julgado acontece quando não cabe mais recurso nenhum. Chegou na última instância lá do processo, não cabe mais recurso, transitou em julgado, ou aí está o segredo da prova, ou o juiz deu a sentença, passou o prazo, ninguém recorreu, transitou em julgado. Ok. E aí? A parte, o assistente, o assistente vai receber o processo aonde ele estiver, no jeito que estiver, para ajudar a partir dali, ok? Se o processo estiver nas alegações finais, o cara do CAD ou a vítima, o ofendido, vai receber o processo na mão, vai falar, ó, o Ministério Público vai falar assim, ó, tá aqui o processo. Se tá aqui o processo, a partir daqui você me ajuda. Daqui para baixo não dá mais tempo, já foi feito tudo, ok? Lembre-se disso. Trânsito, de trânsito mesmo, como de rua, trânsito em julgado quando não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, não tem por que ter assistente. Acabou. Não tem mais o que mexer ali naquele processo. Ok? Artigo 270. O corréu, no mesmo processo, não pode intervir como assistente do Ministério Público. Cuidado. O corréu. O corréu. O corréu. O réu pode. O réu, ele é o ofendido. O réu, ou melhor, o réu é o acusado. O acusado pode entrar como assistente do Ministério Público? Pode. Quando? Quando o Ministério Público vai... peraí, vamos por partes. Anote no seu material o seguinte. O acusado pode ajudar o Ministério Público na qualidade de assistente. O acusado pode ajudar o Ministério Público na qualidade de assistente. Quando? Quando o Ministério Público optar ou tiver provas ou tiver certeza da absolvição do mesmo. Se o réu for ser absolvido, o que é que acontece? Eu, Ministério Público, aceito que o réu me ajude, que o réu fale comigo, que o réu traga até mim as notícias, traga até mim o que ele puder ajudar para ele ser absolvido. Ministério Público pode absolver o réu, professor? Sim, pode. Por que pode? Porque o Ministério Público ele tem que fazer ação penal pública. Por exemplo, um homicídio. Num homicídio, alguém matou alguém. Tá bom, o Ministério Público vai investigar, vai fazer a petição, tudo direitinho. Aí, num dado momento, ele percebe que o cara que eles estão falando que é o autor do disparo não é o autor do disparo. Ele achou que fosse, mas não é. E aí? E aí o que aconteceu foi o seguinte. O Ministério Público tem que fazer. O Ministério Público ele não pode dizer não vou fazer essa ação penal pública. A ação tem que acontecer. Se ele disse não é esse cara, é um outro cara. Resultado. Ele vai pedir a absolvição deste, que está sendo investigado, e vai continuar as investigações para o outro. Então, o réu, que até então estava sendo réu, acusado, tudo direitinho, ele deixa de ser réu, mas ele pode ajudar o Ministério Público. O réu pode ajudar o Ministério Público. Quando? Quando ele for visto como alguém que não participou daquele crime, que não teve nenhum indício de autoria, nem há prova de materialidade, que foi ele que causou o crime. Então ele pode sim participar. O corréu não. Corréu não pode ser assistente. Corréu, aquele que ajudou o réu, que participou do crime, enfim, de alguma maneira, esse não pode intervir como assistente. Por que não? Porque a lei é clara e diz que no mesmo processo em que o réu e o corréu estão sendo julgados, o corréu não pode ser assistente do Ministério Público. É o que manda a lei, não tem o que discutir. Professor, eu quero discutir, quero fazer. Não vai fazer, desculpa, mas para sua prova é só isso mesmo. Beleza?
Vamos continuar. Deixe-me continuar. Atenção. Tanana. Deixa eu trazer para a tela. Muito bem. Olha lá. Artigo 271. Vamos lá. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. O assistente pode participar de qualquer fase do processo. O assistente, ele pode ajudar, ele vai ajudar, ele é assistente, mas o juiz tem que ouvir o Ministério Público. Veja lá no parágrafo 1º. O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. O assistente vai dizer: quero que se prove, por exemplo, sei lá, pelo exame balístico. Aí o Ministério Público vai dizer: puxa, o assistente está dizendo para fazer isso. Tá bom. O juiz lê, o juiz passa para o Ministério Público que diz: ok, eu aceito. E aí volta para o juiz e o juiz defere. O juiz defere no sentido de apoiar, de aprovar, de fazer com que haja aquela prova. Tem que passar pelo juiz primeiro. O juiz recebe a petição do assistente e aí ele passa para o Ministério Público que vai dizer sim ou não. Parágrafo 2º. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos de instrução ou julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? Deixa eu trazer para mim de novo. Aí você viu na tela, que o processo consegue continuar independente de nova intimação de assistente. Por quê? O assistente está assistindo, está ajudando. Ele não é a parte principal. O Ministério Público está trabalhando, o assistente está aqui ajudando, está junto com ele. O juiz intima o assistente, na pessoa do advogado, para que ele faça algum tipo de coisa no processo. E aí ele não faz. Ele não faz por motivo de força maior? Não, por qualquer razão. A razão mais absurda do mundo. Qualquer razão idiota. Ele não faz porque ele não quis, tá bom. Aí ele não fez, o processo continua, o assistente parou aqui. O assistente parou aqui, porque ele não quis. Agora, se é um motivo de força maior, qual o motivo de força maior? Puxa, o assistente não pôde fazer. Por quê? Porque era a vítima está hospitalizada, a vítima não teve como continuar dali para frente. Resultado, o processo vai continuar, mas o assistente vai continuar no processo. O processo vai ser vai ter o seu prosseguimento e o assistente será intimado sim quando ele explicar por que ele não participou daquela situação, daquele momento processual, ok? Vamos lá, artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente, isto é, o Ministério Público vai falar se ele quer ou não quer. Ele vai dizer sim, eu quero, ou não, eu não quero que aquele assistente participe. Pode. A lei está aí, a lei é clara, artigo 272 do Código de Processo Penal. O Ministério Público será ouvido antes, previamente, sobre a admissão do assistente. Se ele disser sim ou não, não cabe recurso. É o artigo 273. No artigo 273, você vai ver lá que está dizendo assim, do despacho que admitir ou não o assistente, não cabe recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão, isto é, no processo tem que mostrar ali que o assistente pôs uma petição ali dizendo, eu quero ingressar como assistente. E o ministério tem que ter a petição e tem que ter a decisão do Ministério Público junto, dizendo, eu não quero que esse assistente participe do processo. Precisa explicar por que ele não quer? Não precisa. Basta o Ministério Público falar, não aceito, não quero que esse seja assistente, não quero que ele seja meu assistente. Não cabe recurso. Não cabe recurso do despacho que admite ou não
o assistente, que aceita o assistente no processo ou não, não cabe qualquer recurso. Não cabe qualquer recurso, ok? Aí no artigo 274, você vê lá que a suspeição do juiz, as prescrições sobre a suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, isto é, tudo que a gente estudou da suspeição do juiz, o juiz é suspeito. Quando? Quando ele é amigo da parte, quando ele é inimigo capital, tudo aquilo que a gente estudou. Exemplo, Gilmar Mendes do Supremo, ele é padrinho de casamento de não sei quem lá, e ele falou, detalhe, ele falou assim, puxa, eu sou padrinho, mas nem conheço bem o casal, pode acontecer? Sim, pode. Professor, você está defendendo Gilmar Mendes? Não, eu só estou falando que pode, porque eu fui padrinho em 2004, 2006, desculpe, quando terminei a faculdade em 2006, fui padrinho de casamento de um casal, enfim, e a moça me convidou, fui padrinho tal, eu e minha mãe na ocasião, eu não tive mais qualquer notícia do casal, não sei nem se o casal morreu ou não morreu, só vi, a última vez que vi foi no dia do casamento. Aliás, se estiver assistindo, Marcela, um beijo para você, um beijo para o Carlos também, espero que vocês estejam bem, nunca mais soube nada deles, nada, absolutamente nada. A última coisa que eu soube foi lá no casamento de 2006, nunca mais eu soube de nada. Professor, mas como isso? Então, acontece. Só que, se eu sou o padrinho, muito me suspeita, assim, todo mundo vai suspeitar, dizendo, é afilhado dele, né? Ele vai proteger. Pode ser mesmo, é uma suspeita. Se é uma suspeita do juiz, é uma suspeita sua também. Por exemplo, a parte processual que está ali, tem uma parte processual. Naquele processo tem alguém, o seu padrinho está ali naquele processo. Você está mexendo no processo lá, você dá o andamento processual. O que acontece? Você é parente, ainda que distante, porque o padrinho está ali, você pode falar, puxa, é só meu padrinho, mais nada. Mas é suspeito. Se o juiz é suspeito, você, serventuário, também é. Os serventuários e os funcionários da justiça seguem as mesmas regras de suspeição. Volte lá no que nós estudamos em processo penal e pegue tudo isso, pegue tudo o que nós estudamos de suspeição para os juízes e o que é que você faz? Você vai colocar ali, serve para o juiz, para os serventuários, os funcionários da justiça e os peritos também. Nós vamos ver mais à frente daqui a pouquinho, fechando quase o estudo, que o perito também entra nessa história. Por incrível que pareça, o perito também está na mesma história. Fazer o quê? Artigo 275, tá aí, ó lá. Artigo 275, o perito ainda quando não oficial estará sujeito à disciplina judiciária. O perito ainda que não seja o perito do juiz. Ainda que você diga assim, juiz, eu vou nomear o perito fulano de tal. Tá bom, você nomeia. Só que o perito fulano de tal vai seguir todas as regras que nós estamos estudando. Todas as regras. Por quê? Porque ele está sujeito à mesma disciplina judiciária. Ele está sujeito ao andamento processual do fórum. A mesma lei que serve para o perito do juiz serve para mim, serve para você, serve para todo mundo ali que está participando do processo ou que trabalha para o bom andamento do processo. Ok? Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. E no artigo 276 grifa o não. Por que o não? Porque o juiz decide quem é o perito. O juiz diz assim, este cara vai ser o perito oficial. Você não pode falar nem sim, nem não, nem muito pelo contrário. O juiz nomeou. Se o juiz nomeou, você só vai respeitar. Mais nada. Simples assim, ok? E aí, artigo 277, agora eu vou pôr na tela, porque agora é interessante. Vamos lá, vamos para a tela. Artigo 277, estava na tela já. Aqui, Shift e F5, trazendo para você na tela. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa, salvo escusa atendível. Olha lá, o que você tem que saber disso daí? Veja o que está em amarelo, sob pena de multa. O perito, quando o juiz diz, você vai ser o perito,
você vai ser o perito. Isto é, você terá que aceitar o encargo. Professor, eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não posso, eu estou lotado de trabalho, tem muito serviço aqui. Eu vou mandar para o juiz uma cópia de todos os processos, ou então eu vou tirar uma foto e vou juntar lá. Pode? Pode, claro que pode. É uma escusa atendível, uma desculpa que dá para atender. Aí é uma escusa atendível. O perito pode dizer, não, eu não vou ser perito quando? Quando ele tiver uma desculpa que se atenda, uma desculpa boa. Desculpa esfarrapada não cola, ok? Agora, sem justa causa, se o perito não for e o perito não explicar por que, não der um motivo, qual é, ou qual é não, o que é que acontece na vida deste perito? Simples, veja lá. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa provada imediatamente, letra A, deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade. Se na mesma hora, ele não provar, ele não acudir, ele não acolher a intimação, ele disser, não vou receber agora o atendimento do juiz. Por que não? Porque agora não tô afim. Resultado, se ele deixar de acudir à intimação, isto é, se ele deixar de responder ao juiz por que ele não vai, ele vai levar multa. Letra B, não comparecer no dia e local designados para o exame. Cai na prova? Cai. E isso cai muito. Por quê? Porque tem um dado momento, uma data e uma hora, e nesta data e nesta hora o que acontece? Acontece que o perito não vai participar daquele processo. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos lá dar um exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo é o seguinte, por exemplo, eu tenho um processo, se você entrar no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, você vai ver que eu tenho um processo que o meu cliente está pedindo indenização contra uma clínica por erro médico e tal. E aí num dado momento foi feita a perícia. Não é criminal, tá? É um processo civil, é indenização por danos morais cíveis. O que aconteceu? O juiz, num dado momento, marcou uma perícia no IMESC, num instituto que faz as perícias, vamos dizer assim, no IML, dentro do IML, no Instituto Médico Legal, para ele fazer a perícia, para ver se de fato ele passou por isso e tal. Num dado momento, o que aconteceu? O juiz peticiona, dizendo assim, o juiz requer que eu peticione dizendo se a perícia foi acolhida, se aconteceu, e no dia e na hora que ele marcou. Por que isso? Porque você viu aí. O que você viu aí? Olha lá. Aliás, não, eu vou olhar aqui. Se não comparecer no dia e local designado para o exame, o perito ganha multa. Perito tem que participar naquele dia e naquela hora da convocação do juiz. E mais, se o perito não der o laudo no processo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos, ele vai responder com multa. Ele pagará uma multa do bolso de 100 a 500 mil réis. Professor, mas não existe mais os réis. Verdade, não existe mais os réis. O que acontece então? Nesta hora o que acontece é nada. O juiz vai aplicar uma multa e o juiz determina o valor da multa. Quem paga a multa? O perito, quando ele não responde ao juiz de maneira imediata. O juiz mandou que o João da Silva seja o perito naquele acidente. Tá bom. É publicado no Diário Oficial e o João da Silva não olhou o Diário Oficial. Não olhar Diário Oficial não justifica, não é motivo, não é uma escusa atendível. Então ele paga a multa. Ou ainda, ele leu, viu tudo e falou, quer saber? Deixa lá, não tô afim, tô cansado hoje. Resultado, ele paga a multa também. Ou ainda, o juiz diz, hoje é 27, no dia 27, às 11 horas e 7 minutos da noite, você tem que estar lá. Chega agora, 11 horas e 7 minutos, lógico, não é noite, é só um exemplo. Mas chega nesse horário, o que acontece? O juiz marcou, o perito não foi. O perito não compareceu no dia e na hora designados para o exame.
Multa no perito. Quem é que vai dizer que o perito não foi? A parte. A parte peticiona. E se não peticionar, o juiz questiona. Escuta, aconteceu a perícia no dia e na hora que eu marquei? Aconteceu. Então, beleza. E se o perito não der o laudo? Tem que dar o laudo para a parte? Não, tem que direcionar o laudo para o processo. Tem que direcionar o laudo para o processo. Aí sim, isto seguirá o caminho. Ok? Artigo 278. Se o perito não comparecer sem justa causa, ainda o juiz aplica a multa, mas ele pode pedir a condução coercitiva. Como assim? No dia tal, dia 27 de agosto, 11 horas e 8 minutos da noite, o que aconteceu? O juiz marcou a perícia. O cara não foi naquela perícia. O perito não estava ali. Putz, o perito não foi. Não foi. O que faz? O juiz pode aplicar a multa, mas eu posso me dirigir ao juiz hoje ainda, ir até o fórum, por exemplo, se fosse um dia comum, eu ia lá no fórum e peticionava dizendo, juiz, olha, o senhor marcou a perícia e o perito não foi. O juiz dá a ordem na hora, dizendo assim, polícia, vai pegar o perito e vai mandar ele lá fazer, ok? Além do valor que ele tem que pagar de multa, ele também poderá ser mandado coercitivamente a fazer a perícia. Beleza? Artigo 279. Vou levar para a tela para que você veja que isso é interessante, isso é lei, e isso cai na sua prova, cai absurdamente na sua prova, aqui F5. Veja só. Não podem ser peritos. Quem? Você tem que olhar em primeiro lugar o número 2, que é o que cai na prova. O 2, o inciso 2º, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Isto quer dizer, o perito que já falou alguma coisa, chegou a televisão lá, vamos imaginar, agora eu vou te dar um exemplo. Que exemplo? Deixa eu trazer para mim. Sou eu o perito agora, tá bom, sou eu o perito. De repente, do nada, chega a televisão lá, deixa eu abrir o som aqui, alô câmbio, muito bem, câmbio. Tô aí, mas não tô aqui, agora tô aqui também. O que acontece? Deixa eu fechar esse aqui não fechou, acho que pra você aí em casa, pra mim aqui não. Agora sim. O que acontece? Chega a perícia, chega a televisão e fala: olha, Fábio, o que você fala a respeito disso? Tá bom. Eu olho assim e eles me põem o microfone assim bem na boca. E o que acontece? Eu dou a entrevista. Olha, eu acho que o bandido é o bandido. Ou então, eu acho que quem estupra tem que ficar 10 anos na cadeia, 15 anos, 20 anos. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei? Ah, ele estuprou. Como é que eu sei o estupro? Então eu falo um monte de coisa, explico um monte de coisa para televisão. Para televisão. Tô lá na televisão explicando. Pode. Eu posso falar, posso. E aí, se eu falar, se eu me manifestar, o que é que acontece se eu me manifestar? Se eu me manifestar, peraí, tô aqui no ar, tô. Tá só pra mim. Agora eu tô aqui também. Ok. Ó, o que acontece? Acontece que se eu me manifestei na televisão, me manifestei na mídia, estou aqui agora no processo, estou falando com o juiz, eu não posso ser perito. Por que não? Porque eu já prestei, já falei a respeito do caso, do que eu acho, em algum canal de televisão, em algum canal de rádio, lá em alguma estação de rádio. E aí, se eu já prestei depoimento no processo, se eu já falei no processo, aqui no processo, ou já me manifestei na mídia, se eu já me manifestei na mídia, em qualquer canal na mídia, opinando, dando a minha opinião, olha, eu acho, desculpe, você não vai ser perito. Ok? Isso cai na sua prova. Detalhe importante, isso despenca na sua prova. Se você tiver que estudar alguma coisa do 279, não pode ser perito quem já prestou depoimento no processo ou quem já opinou naquele processo, ok? E mais, analfabeto e menor de 21 anos não pode, mas isso não cai muito. Prenda-se mais a quem já prestou depoimento no processo ou ainda aqueles que já se manifestaram a respeito da perícia. Beleza? Artigo 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, disposto sobre a suspeição dos juízes.
tudo que a gente estudou sobre juízes, eu já lhe falei lá atrás, estou repetindo. Para os peritos, também vai ser aplicado. Tudo que o juiz é suspeito, a suspeição, o juiz é suspeito, o perito também é suspeito nas mesmas ocasiões. E tem um intérprete, para eu fechar o estudo. Os intérpretes são equiparados aos peritos. Professor, mas o que é ou o que são? Deixa eu fechar aqui que nós terminamos o estudo. O que são os intérpretes? Os intérpretes, por exemplo, eu tenho lá um caso qualquer de uma ação, numa ação onde a parte é surda. Ele é um intérprete na linguagem de Libras. Ou ainda, o cara não fala português, o crime foi contra um chinês, e aí? Aí o chinês vai lá, vai prestar depoimento, o intérprete também vai seguir as mesmas suspeições do juiz, beleza? Tudo que nós estudamos de suspeição do juiz se estende aos peritos, se estende aos intérpretes, se estende aos funcionários, se estende aos serventuários da justiça. Beleza? E assim eu coloco um ponto final em mais uma das nossas disciplinas para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Para você que está no ao vivo, eu volto já. Para você que está no gravado, para você que vai no só a aula, eu lhe agradeço muito pela atenção, coloco um ponto final e fico à sua disposição nos canais que nós já verificamos. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike sem problema nenhum. Meu site está aí na sua tela, fabiotadeu.net. Obrigado pela atenção. Para você do sua aula, para você do ao vivo, eu volto já.